Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer um passo a passo com vocês, que eu recebi uma encomenda de uma cliente, uma encomenda até grande. Aqui estão algumas peças da encomenda dela, inclusive tem trilho, tem americano retangular e tem passo a passo, todos eles tem passo a passo aqui no canal. E aí ela encomendou alguns outros, né? Estão prontos também, não estão aqui na mesa, mas de tamanhos diferentes, tá? Então, um dos tamanhos, ela pediu um centro de mesa, tá? Como ainda não tem centro de mesa aqui no meu canal, eu resolvi gravar para vocês. E aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, arruma aí uma agulha, uma linha, para a gente poder fazer o centro de mesa juntos. E se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever. E também, se você já curte meu conteúdo, não esqueça de deixar aquele joinha para eu poder saber se vocês estão curtindo meu conteúdo, se vocês estão gostando, tá? Então, esse aqui é o americano retangular. Faz uma pesquisa aí por esse nome, americano retangular, que vocês vão achar esse passo a passo aqui, que por sinal é lindíssimo, tá? Chiquerésimo. E também o trilho, tá? Esse aqui tem 1,40 m. Uma lindeza, gente. Então, vamos lá, sem mais delongas. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar também lá nos grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, pessoal, para inspirar as crocheteiras, tá bom? Então, bora lá fazer esse centro de mesa, que eu sei que vocês vão amar. Ele também vai ser nesse formato, gente, para poder fazer o jogo. Ela quis fazer o jogo, então vai ser retangular também. Então, sem mais delongas, agulha e linha na mão e bora começar nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar fio 100% algodão. No caso, esse aqui é da marca Círculo, é o Barroco Multicolor e o Barroco Natural, tá? Todos de ordem 6. Esse é o natural, esse é o café, esse aqui é o Multicolor Premium, também tem dele Multicolor normal, tá? Esse aqui é o Premium, o Maxicolor Azul Bic e o Rapadura. Todas essas referências das cores, né, a numeração das cores para vocês poderem comprar certinho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou precisar também de uma agulha de crochê 3 milímetros, uma de crochê 3,5 milímetros, a cola jeans para os arremates, uma agulha de tapeçaria número 14 também para os arremates. Vou utilizar também minha fita métrica e uma tesoura para corte. Pessoal, antes de começar a aula, recadinho para as iniciantes que quiserem assistir esse passo a passo um pouco mais devagar, tá? Porque esse passo a passo não é para iniciante, porém, muitas iniciantes me relatam que conseguem fazer os meus passo a passos, né? Iniciantes que eu falo são pessoas que estão iniciando mesmo, né? Que ou nunca fizeram crochê, ou que estão aprendendo crochê aqui pelo YouTube, tá? Pessoas que tiverem alguma dificuldade em relação à velocidade da pontuação que eu estou explicando, né? Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que é, quem tiver pelo celular, aqui em cima do vídeo tem 3 pontinhos, vocês vão clicar ali e tem um botão para vocês diminuírem a velocidade do vídeo, tá? E quem tiver pelo computador, na própria tela do vídeo, tem uma engrenagenzinha, como se fosse uma flor. Vocês vão clicar ali, vai abrir uma aba e tem a opção de você botar velocidade no vídeo, tá? Então ali é só vocês reduzirem a velocidade, tá? Para assistir um pouco mais lento. Ou se você também é crocheteira experiente, quer acelerar o vídeo também, você pode acelerar por ali, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso centro de mesa. A cliente, ela me pediu na medida de 50 por 90, né? Então a gente sempre coloca a parte menor, né, a medida menor, para as extremidades da mesa, no caso, porque o dela é uma mesa retangular, então a gente vai colocar a parte menor como a base. Então a parte menor vai ser sempre a base do trilho, porque ele vai subindo, né? Ele é de comprido. Então a gente vai iniciar fazendo 50 centímetros, que é o menor, nas correntinhas, ok? E aí eu fui medindo na minha fita métrica e eu cheguei em 77 correntinhas, tá? Então a gente vai fazer para chegar numa base de 50 centímetros.
Então você deixa aqui um pedacinho de fio grande aqui, ó, para no final a gente esconder ele. E vamos fazer o nó corrediço para começar as correntinhas. Como é que eu faço? Eu posiciono ele aqui no meu dedo, ó, coloco a agulha, dou um giro na agulha assim, ó, só assim, fazendo assim. Agora eu pego esse fio, que é a parte que a gente vai trabalhar, que é a parte maior, tá? Que tá a ponta. Pego esse fio, laço aqui na agulha e passo dentro desse nó corrediço, ó, dessa alça, na verdade, e vou apertar aqui embaixo para fechar o nó, tá? Então agora a gente já tem uma alcinha inicial aqui, ó. Vou só ajustar na agulha para ela não ficar frouxa. Puxo mais, tô puxando, ó, para ficar bem rente na agulha, tá? E agora eu vou fazer 77 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho, fiz aqui 77 correntinhas. Ok? Agora eu vou dar uma medida aqui, uma conferida na medida, porque é assim que eu vou fazendo, né? Criando o tamanho desse modelo. Eu vou colocando aqui a fita métrica, ó, no início aqui. Bem no início aqui e vou medindo. Ó. Não, sem esticar, tá? A gente vai colocando aqui. Passou um pouquinho aqui de 40, ó, passou bem pouquinho. Não, tá 40 certinho, né? Porque normalmente ele encolhe um pouquinho quando a gente começa a fazer os pontos. Essa correntinha ela tende a encolher. Então, quando vocês forem fazer a medida que quiser, sempre passa um pouquinho, tá? Eu recomendo. E por que 40, né? Porque o acabamento, o bico de acabamento, as tulipinhas, a gente gasta em torno de 5,5 a 6 centímetros para fazer. Aquela parte marrom, até chegar na tulipa, ali tem mais ou menos 5 centímetros e meio, tá? Então, somados vai dar 11, 10, 11 por aí, tá ok? Eu sempre boto a menos 10 centímetros, porque tem essa diferença até chegar na parte do tamanho que a cliente escolheu. Depois das 77 correntinhas prontas, agora a gente vai contar 3 correntinhas para trás, ó. Uma, aqui tá na agulha, 1, 2, 3. Na quarta, a gente vai fazer um ponto alto. Então, pego aqui a correntinha de cima e vou fazer um ponto alto. Gente, quem for aumentar esse modelo também, já vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Do vídeo do trilho, que muita gente fez muita pergunta, como aumenta, como diminui, né? Sempre, essa receita sempre tem que ser números ímpares, tá? Para poder fechar aquelas telinhas do meio. Então, quando vocês forem fazer aumentos de correntinha ou diminuições de correntinhas, sempre número ímpares. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma sequência, que vai ser a primeira carreira, toda de pontos altos cheios. Pegando sempre essa correntinha aqui de cima, tá? Tem que ser a correntinha de cima, porque tem algumas pessoas que gostam de pegar duas alcinhas da correntinha, né? Atravessar bem no meio aqui da correntinha, assim, ó, pegando duas para reforçar. Porém, a gente vai trabalhar o outro lado. Então, para a gente trabalhar o outro lado depois, vai ficar difícil de pegar, tá? Na agulha. Ah, gente, eu esqueci de falar. Eu comecei com a agulha 3,5, tá? Essa agulha número 3 aqui, que eu mostro no início do vídeo, ela vai ser para a gente poder fazer um detalhe no final, tá? Que a gente vai fazer um ponto correntinha no final para poder segurar a peça. E aí a gente só vai usar ela no finalzinho mesmo, tá bom? Eu vou trabalhar o tempo todo com a 3,5. Ó, então vamos fazer aqui pontos altos até o final dessa carreira, pegando só uma alça da correntinha, alça de cima, porque a gente vai trabalhar depois ao outro lado da correntinha, para a gente fazer o acabamento depois. Vou fazer o meu aqui, vocês vão fazer o de vocês, que tem bastante ponto aqui para fazer, tá? E aí eu já volto
pra gente poder fazer a virada e a segunda carreira. Pessoal, voltei aqui, fiz aqui, ó, primeira carreira pronta, tá? Vou medir aqui mais uma vez na minha fita métrica. De 77 correntinhas, viraram 75 pontos altos, tá? Eu tô medindo aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, que a câmera tá bem próxima, ó, tá dando aqui, ó, 40 centímetros certinho, tá? Ó, 40 centímetros, tá ok? Então agora a gente tem mais o acabamento, então vai ficar 50 centímetros de largura, tá? Agora a gente vai fazer a altura. Vamos virar agora a segunda carreira para começar as redinhas, as telinhas, né? Então, como é que eu vou fazer essa virada aqui? Gostaria que vocês prestassem bem atenção, né? Principalmente para os iniciantes. Que eu não vou subir correntinhas, que é o habitual, tá? Em trabalhos retangulares. Eu vou fazer uma subida com falso ponto alto. Então, como é que eu vou fazer a virada para começar a segunda carreira? Eu vou passar sempre o trabalho aqui pela frente, ó, nesse sentido, tá? Nunca ao contrário, porque se você fizer ao contrário, assim, ó, essa linha ela fica para frente e aí fica feio aqui o acabamento, tá? Não vai ficar retinho, porque o meu objetivo é que fique bem retinho aqui nessa lateral, tá bom? Porque a gente vai até fazer um acabamento em volta, porém tem trabalhos que a gente não faz acabamento, né? Então, assim, é bom vocês aprenderem essa técnica, porque se não tiver, se for um trabalho que se você queira subir bem retinho e que não tenha outro tipo de acabamento para deixar ele reto na lateral, ele já vai ficar retinho e não vai precisar fazer mais nada, tá? Então a gente vai passar sempre o trabalho pela frente, assim, ó, de forma que a linha fique para trás da agulha, ó. E agora eu vou vir com a agulha. Aqui em cima tem a correntinha aqui do ponto alto, essas duas alças aqui do ponto alto. Eu vou, nessa posição aqui, ó, já com a alça na agulha, eu vou pegar, ó, segura aqui a alça para ela não escapar da agulha, e aí você já pega aqui essa alça de trás aqui do ponto, ó, do ponto alto, tá? Só essa alça de trás, puxa o fio, traz para frente, vão ficar duas alcinhas na agulha, você laça o fio e faz um ponto baixo, tá? E agora faz uma correntinha para subir o falso ponto alto, prontinho, já é um falso ponto alto aqui, dessa virada. Laça o fio na agulha, vem no próximo ponto e faz um ponto alto normal. Desse jeito, ok? Laça o fio, vamos fazer outro ponto alto. No próximo ponto, vai ficar um bloquinho com 3. E agora eu vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto de base. E venho no próximo e faço ponto alto. A gente já vai começar as telinhas, tá? Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. Tá? A gente vai fazer assim até lá no final da carreira. E nos últimos 3 pontos que faltam aqui, né? Aqui tiver faltando aqui no final, a gente vai fazer todos eles cheios, tá? Vamos fazer 3 pontos altos cheios, igual foi aqui no início, tá? Mas quando chegar ali no final, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, voltei aqui no final, já fiz aqui todas as minhas telinhas, ó, tá? E agora, a gente vai fazer aqueles 3 pontos juntinhos aqui no final. Fiz o primeiro, né, que foi o da separação aqui, da correntinha. Agora eu venho no próximo, ponto cheio. E agora, nessa correntinha aqui, vou explicar para vocês o seguinte. Aqui também tem quero que vocês prestem atenção aqui, porque também tem uma técnica para pegar esse último ponto para poder ele ficar retinho na lateral, tá? Então, onde que vocês vão colocar a agulha? Ó, vocês vão laçar o fio, tem aqui a correntinha, ó. E aqui atrás tem essa partezinha aqui da correntinha, ó, que ela tá passando aqui, ó, bem pezinha, tá? A gente vai colocar a agulha nela, atravessar ela, ó. Esse aqui é bem apertadinho, mas nos próximos vai ficar mais fácil. Então eu pego assim com a unha, ó, ela assim, ó, pra poder colocar a agulha aqui dentro.
mais facilidade. Pronto. Peguei a correntinha. Agora eu laço o fio, trago. Ó, ficou assim. Agora eu laço o fio, passo 2, ponto alto aqui, tá? Vamos fazer aquela virada do mesmo jeito, passando pela frente. Coloco aqui a agulha, ó. Mesmo esquema, tá? Daquela virada lá. A gente pega, segura essa alça na agulha aqui para ela não escapar. Vem nessa alça de trás do ponto alto, pego o fio, trago para frente, laço, faço um ponto baixo, laço, faço uma correntinha para subir o falso ponto alto. Laço, vou fazer ponto alto, em cima de ponto alto, por 3 pontos, ó. Que vai ser a lateral. Agora eu vou começar a fazer o ponto redinha, tá? Telinha, redinha. Uma correntinha de separação. E agora eu venho aqui em cima desse ponto aqui e faço ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, venho, faço ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de separação, laço, ponto alto sobre ponto alto. E assim por diante, até o final. Ok? Vou fazer aqui até lá no final e vou voltar para recapitular com vocês a virada. Porque agora já não é mais correntinha, agora vai ser um ponto alto, né? Que a gente fez aqui, ó. Já vai ser um ponto alto, então eu vou fazer com vocês a virada, tá ok? Pessoal, voltei aqui. No final, novamente, aqui dessa carreira, vamos fazer aqueles 3 pontos altos. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. E vou fazer o terceiro. O terceiro, eu vou pegar novamente nessa alça aqui, ó, que tá em pezinha, tá? Da correntinha. Coloco aqui a agulha, agora fica um pouquinho mais fácil, ó, de pegar, tá? Do que a primeira vez. Daquela da correntinha, ó. Já peguei, pego aqui o fio e faço ponto alto aqui. Só isso, ó. Olha como é que tá ficando já retinho aqui a lateral, ó. Tá? Observem de vocês também, se tá ficando assim. E vamos fazer a virada mais uma vez, passando o trabalho pela frente. Laço o fio, ó. Segura aqui a alça na agulha, venho aqui na alça de trás do último ponto alto, ó, pegando assim. Pego o fio, trago para frente, 2 alcinhas na agulha, ponto baixo, correntinha para subir, tá? E vamos repetir a sequência agora. Como eu tô fazendo pela primeira vez esse centro, vou fazer aqui com vocês, já gravando. Então, eu vou estimar que eu vá fazer, né, para poder chegar a 90 centímetros de altura. Então, a gente tem que fazer 80, correto? Porque 10 é do acabamento. 5 de cada lado, né? 5,5 mais ou menos. Então, eu já dei uma conferida ali no outro trilho que eu tenho, né? A altura que eu vou trabalhar. Eu vou fazer 73 carreiras dessa daqui vazadinha, tá? De redinhas. Tá? Então, a gente já fez 2. Vamos fazer mais 71, tá? Daqui pra frente. Quando tiver 73 carreiras dessa furadinha aqui, aí a gente vai voltar, né? Vou voltar com vocês pra gente poder medir, pra ver se realmente deu. Aliás, eu vou dar uma medidinha, né? Antes de mostrar aqui pra vocês, por conta de ter que ficar mexendo na câmera, tá? Mas aí eu vou conferir com vocês se 73 foi um tamanho bom, pra gente poder já começar a fazer o acabamento, tá ok? Então, faço de vocês aí, eu acredito que sim, que não vai precisar desmanchar, não. Se faltar, a gente faz mais 2 carreiras, porque tem que ser sempre ímpar, tá? Lembrando que esse trabalho ele tem que ser todo ímpar. E no final, na hora de fechar as tulipinhas também, a gente vai ter uma diferença aí entre uma tulipa e outra. Depois eu explico para vocês mais pra frente. Porque essa questão do número ímpar, né? Não bate certinho, então a gente faz um ajuste lá no final no acabamento, tá bom? Outra dúvida que vocês ficam também na hora de fechar o acabamento é em relação a isso, né? Porque vai ter uma pontuação ou outra que vai ficar ímpar. Então a gente tem que dar essa ajustadinha, tá? Então façam agora mais 71 carreiras dessa daqui, vai ser tudo igualzinho, a gente fez até agora, tá? Com esses 3 pontos cheios aqui nas laterais e o resto vazadinho. E aí a gente já volta pra conferir e ver se bateu tudo certinho. Pessoal, voltei aqui depois de ter feito as 73 carreiras
dessa de redinhas, tá? Já medi aqui na minha fita métrica, ficou bom, tá? O tamanho que eu desejava, né? Que é 80 centímetros, na verdade ficou 79, porque falta agora a carreira de pontos altos cheios, né? Pra gente poder fechar aqui, ó. Igual a primeira do início, essa daqui. Falta essa carreira aqui pra gente terminar, tá? Então já fiz aqui até o final. Vou virar o trabalho. Agora ele tá bem grandão, né? Deixa eu ajeitar ele aqui pra não atrapalhar na imagem. Se vocês quiserem aumentar mais, é só continuar, tá bom? Desde que fique um número de carreira dessa de redinha, fique ímpar, para poder essa última de pontos altos cheios ficar do mesmo lado do que a gente começou, tá? Ficar para cima, né? Do lado direito. Então, agora eu já virei a peça aqui, vou fazer aquele falso ponto alto, pegando a alcinha aqui do ponto, faço ponto baixo e correntinha para começar, tá? Vamos fazer agora ponto alto sobre ponto alto, só isso. Aqui no meio desse espaço, a gente pega aqui no meio, ó. Aqui a gente vai pegar aqui no meio desse espaço. E em cima do ponto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto e em cima do ponto, um ponto alto. Vamos fazer assim até o final. Vamos fazer assim até lá no final e já volto. Pessoal, cheguei aqui no final dessa última carreira de pontos altos cheios. Vamos fazer agora a virada para a gente trabalhar nas laterais, tá? No vídeo do trilho, eu ensino vocês fazerem, né? Eu ensino lá para fazer com pontos baixos. Nesse daqui, eu quero a peça um pouquinho mais larguinha no acabamento, então eu vou fazer com meio ponto alto. Mas fica a critério de vocês podem fazer aí com o ponto baixo também, que agora é uma sequência de ponto baixo, né? São 4 carreiras de pontos baixos, então já pode iniciar também com pontos baixos. Eu, no caso, vou começar com duas correntinhas, porque vai equivaler a um meio ponto alto. Mas se você for começar com ponto baixo, é só fazer uma correntinha somente, tá? Então, eu vou fazer 2 correntinhas, que já vai equivaler o primeiro ponto aqui da curvinha, né, desse canto aqui. E vou laçar o fio, venho aqui dentro desse último ponto alto aqui, coloco a agulha, onde eu fiz a correntinha, puxo o fio, laço e passo direto, ó, nas 3 correntinhas. Desse jeito, tá? Então, já vai ficar como se fosse 2 pontos aqui dentro desse último ponto alto aqui, ok? Agora, na lateral do ponto, nesse meio aqui do ponto, eu vou laçar o fio e vou fazer mais um meio ponto alto. Desse jeito. Laço o fio. No intervalo de um ponto para o outro, que é esse meio aqui, ó, essa argolinha aqui, a gente vai fazer um meio ponto alto. Laço o fio e venho no meio desse ponto aqui, que é o do falso ponto alto, e faço aqui, ó, pegando assim, um meio ponto alto. Laço o fio e venho no intervalo entre ele e o ponto de baixo, esse buraquinho aqui, ó, nessa junção aqui, coloco a agulha, ó, e faço outro meio ponto alto. E assim eu vou trabalhar, ó, no meio do ponto, um meio ponto alto, e na junção, meio ponto alto, tá? Vou trabalhar assim por toda a lateral, ó. Olha como é que tá ficando, tá? É o mesmo sentido do ponto baixo, né? Só que ao invés de ser ponto baixo, vai ser o meio ponto alto. Tá bom? Só seguir aí. Vou fazer agora a extensão todinha da lateral dele aqui. Ó, vou fazer a lateral todinha e volto lá na outra ponta. Volto aqui, ó, nessa pontinha aqui, pra gente fazer juntos. Tá ok? Pessoal, cheguei aqui na curvinha, nessa primeira curvinha. Agora a gente vai fazer como? Vou fazer o meio ponto alto nessa primeira correntinha aqui, ó, tá? Tem que ter um nó corrediço.
e logo em seguida tem a primeira correntinha. A gente vai fazer aqui, tá? Então, dobra assim, ó, o nó, pega aqui na correntinha e faz meio ponto alto. Laço o fio, agora eu venho na mesma correntinha e vou fazer outro meio ponto alto. Que a gente está fazendo a curva, ó. Laço o fio e na mesma correntinha eu vou fazer outro meio ponto alto. Terceiro, tá? Aqui, ó, vai ficar assim. E agora eu venho para a próxima correntinha aqui, ó, do lado, próximo ponto, e faço um meio ponto alto aqui, pegando essa correntinha, a base dela, e já escondendo esse nó, tá? Esse fio aqui. Aqui, ó, com cuidado pra gente poder esconder bem ele aqui atrás. Vai ficar aqui bem embaixo, tá? Laço o fio e venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. E agora eu vou escondendo esse fio aqui embaixo, que é o inicial, né? Venho no próximo ponto, meio ponto alto, tá? Ó, como é que vai ficar a curvinha. Então, vai ficar bem perfeito, né, gente? Essa lateral, ó. Então, eu vou seguir aqui fazendo meio pontos altos em cada correntinha dessa. E escondendo já o fio aqui embaixo. E agora, aqui no final, ó, quando chegar aqui nessa curvinha, aqui é a correntinha inicial, né, da curva, né, da virada. A gente vai pegar ela também aqui em cima, nessa primeira correntinha aqui, ó, como se fosse o último ponto. Vai trabalhar três meio pontos altos aqui também para fazer a curva. E aqui vai começar a pegar ela pela lateral, tá? Vai começar a pegar aqui, então vai ficar 3 meio pontos altos aqui nessa curva. Aqui na lateral dessa correntinha a gente vai fazer um meio ponto alto. Aqui nessa junção a gente vai fazer um meio ponto alto e assim por diante, tá? Pega nesse meio aqui, meio ponto alto, na junção meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, tá? A gente vai fazer assim por toda a lateral novamente. E na última curvinha, aqui ó, a última curvinha, mesmo esquema, tá? A gente vai pegar aqui no topo desse falso ponto alto aqui, a gente vai trabalhar 3 meio pontos altos aqui, tá? E depois dar sequência. Só que aqui, vou voltar com vocês, porque eu vou fazer um detalhe aqui nessa última lateral, tá? Nessa última aqui, ó, que a gente fez de pontos altos cheios, tá? Então, façam até aqui os 3 meio pontos altos dessa curva aqui, e aqui a gente vai retornar para dar continuidade. Pessoal, eu cheguei aqui nessa curvinha que eu falei com vocês que seria a última curvinha, para a gente poder fazer, para eu poder explicar para vocês como é que eu vou fazer nessa última lateral, tá? Então vamos lá. Fiz aqui os 3 pontos, meio pontos altos nesse primeiro ponto aqui, né, que é o falso ponto alto, que a gente fez para virar para essa volta, né? E agora agora eu vou começar a fazer um ponto, meio ponto alto sobre cada ponto alto desse aqui de base, tá? Porém, a única diferença, ó, vou laçar o fio, a única diferença é que eu vou pegar somente a alça de trás do ponto. Aqui, ó. Vou fazer isso para poder essa lateral não ficar abrindo muito, né? Ficar embabadando. Ó, trabalhei no primeiro ponto 3 meio ponto altos. Depois vim no próximo meio ponto alto. Agora de novo, meio ponto alto, pegando a alça de trás, tá? Ó, colocando a agulha somente na alça de trás do ponto alto. Então, porque o objetivo aqui é que essa lateral, que ela não tem a correntinha, igual tem lá do outro lado, né? Quando a gente começa a fazer o trabalho, ó, é que essa lateral, ela fica um pouquinho mais aberta, né? Por não ter essa correntinha que trava ela. A correntinha que fecha, né? Que a gente iniciou o trabalho igual tem aqui na outra ponta, né? Nessa ponta aqui, ó, que esse meiozinho aqui é a correntinha. A gente trabalha de um lado e do outro. Então, esse aqui eu vou trabalhar somente pegando essa alça de trás para poder ela não abrir muito mais. Então, agora eu vou trabalhar aqui toda essa lateral, tá? E volto aqui
com vocês para poder a gente fazer a próxima parte. Pessoal, voltei aqui depois que eu fiz toda essa volta aqui, essa carreira com meio pontos altos, né, conforme eu expliquei para vocês, que eu peguei só o ponto de trás, a correntinha, né, do ponto alto, a correntinha de trás para fazer o ponto, tá? Então eu expliquei algumas coisas aqui, porém a gravação não ficou legal, ficou ruim o áudio, porque eu estava esbarrando no fone de ouvido e ficou muito chiado. Então eu vou gravar novamente para vocês, só que eu já adiantei alguma coisa aqui que eu vou explicar agora para vocês, o que eu fiz, tá? Aqui, o último meio ponto alto a gente faz no ponto que a gente começa, tá? Naquela correntinha que a gente subiu 2 correntinhas, então no mesmo local é onde você vai fazer o terceiro meio ponto alto, que é o da curvinha. Dos 3 meio pontos altos da curvinha, tá? Então eu fiz esse último aqui. Antes de você cortar o fio, eu expliquei também que eu vou fazer um ponto correntinha pegando aqui do avesso, tá? Em toda essa lateral aqui, por conta dessa questão que ela cede, né? Essa lateral ela cede, ó, e fica mais para fora, devido a gente não ter correntinha aqui que segure ela, né? Essa lateral, tá? Como desse lado que a gente tem aquela correntinha inicial, né? Que essa correntinha inicial ela trava os pontos para os pontos não cederem. Então ele fica mais retinho nessa lateral, tá? Então para poder essa lateral também ficar mais retinha, para ela poder ficar mais firme, tá? E não ficar assim, ó, ondulando e nem abrindo, cedendo, tá? Eu vou fazer um ponto correntinha no avesso, tá ok? Vou explicar para vocês, vai ser agora que a gente vai usar aquela agulha 3 milímetros. Porém, é opcional, se você não quiser fazer, se você achar que esteticamente não ficou legal, então é só não fazer, tá? Como fica no avesso, então eu não me importo, eu não acho que fique feio, tá bom? Mas é critério de cada um. Então, eu vou, antes de vocês cortarem o fio, eu já cortei, tá? Porque foi a parte que eu gravei que eu falei que ficou ruim. Antes de vocês cortarem o fio, vocês vão fazer uma medida, ó, deixar um pedaço de fio assim grandinho, de forma que fique 4 vezes, ó, 4 voltas, o tamanho dessa lateral, tá? Quando chegar aqui, ó, no final, sem esticar muito, tá? Vocês vão dobrar e vão fazer 4 medidas, 4 vezes, tá bom? É porque na câmera não aparece muito, mas chegar aqui de novo, você dobra, ó, terceira volta. Quando chegar aqui no final de novo, você dobra, quarta volta, tá? 4 medidas, tá bom? 1, 2, 3, 4. Que aí esse tamanho vai ser um tamanho bom pra gente poder fazer o ponto atrás. Aí agora, o próximo passo é a gente colocar esse pedaço de fio na agulha de tapeceiro pra gente arrematar essa última carreira. Então eu venho aqui na correntinha inicial, ó, essa correntinha aqui inicial, e aqui no meio tem o ponto, né, o segundo ponto alto. Eu vou vir aqui nesse segundo ponto alto, coloco a agulha aqui, puxo o fio e vamos fechar aqui, ó, bem fechadinho. Pego nesse primeiro ponto aqui, ó, e jogo a agulha aqui atrás. Eu pego esse pezinho de baixo aqui do ponto, assim, para ficar mais firme. Puxo bem, ó, para fechar aqui e ficar igualzinho aqui em cima. Agora, eu vou descer, ó, eu vou descer aqui na direção desse primeiro ponto aqui, tá? Eu desço aqui, ó, pegando um ponto assim, ó, paralelo, transversal. Só para dar uma segurada maior. Assim, ó, continua aqui direitinho, aqui em cima. E agora eu vou colocar nesse primeiro ponto aqui, ó, esse primeiro ponto aqui onde a gente trabalhou 3 pontos, eu vou colocar para cá a agulha, atravessar ele, jogar para frente todo esse fio. Prontinho. Vou tirar da agulha de tapeceiro. Tirei. Vou virar a peça do avesso, do lado avesso.
Venho com a agulha de 3 milímetros de crochê, ó, 3 milímetros. E agora eu vou colocar aqui, ó, bem aqui onde a gente passou o fio para trás. Vou vir no próximo do lado, coloco a agulha. De acordo, aqui a gente tem a salsinha que a gente trabalhou, né? Essa primeira aqui que a gente não trabalhou ela, tá? Ela tá livre. Vocês vão pegar o fio de acordo com que passe o fio por baixo dela, tá? Porque se ficar um pra cima, outro pra baixo, outro pra cima, pra baixo, não vai ficar esteticamente bonito, tá bom? Mas façam só devagarzinho que vocês vão conseguir, tá bom? Ó, vou pegar o fio aqui e trazer pra frente pra poder começar. Aí vai ficar aqui embaixo, ó. Vai ficar na parte de baixo, tá? Dessa alça. E vou vir aqui no próximo ponto, vamos fazer ponto correntinhas. Coloco a agulha no próximo ponto, pego o fio lá de trás, trago pra frente. Ponto baixíssimo. Venho no próximo, ponto baixíssimo, tá? Vou fazer pontos baixíssimos por toda essa extensão, né, de pontos. E aqui vocês podem apertar, tá? Podem apertar um pouquinho. Não muito para poder não ficar feio, torto, né? Mas o objetivo, por isso que é a agulha 3, é que o ponto fique bem apertado, tá bom? Ó, como é que tá ficando o meu? Tá, isso aqui vai ficar para trás, não vai ficar aparecendo. E a parte da frente fica assim. Aqui, ó, com essa linhazinha aqui, embaixo, tá bom? O que eu quis dizer é que se você não jogar a agulha bem embaixo desse ponto aqui, essa parte vai ficar uma parte para baixo, mais em cima, embaixo, mais em cima. Aí vai fazendo com calma, com cuidado e vai observando para ver se vai ficar tudo retinho assim, porque fica fica esteticamente mais bonito, tá bom? Então vou fazer aqui até o final e já volto com vocês. Pessoal, fiz aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o avesso, ó, do ponto correntinha que eu terminei de fazer. Acho que vocês também fizeram de vocês aí. Ele vai dar uma segurada nessa lateral, conforme eu já expliquei. Aqui no final, eu coloquei aqui por baixo, tá? E já fiz um arremate aqui. Já dei um nozinho, passei uma cola, tá bom? E já escondi o nó aqui, tá? Se vocês quiserem, se sobrar fio, é porque o meu ficou bem curtinho, não deu pra fazer o que eu tô acostumada a fazer. Na hora de cortar, tem que sempre deixar um pouquinho com sobra. Dá aquelas 4 voltas e deixo mais um pedacinho. E aí, normalmente, eu coloco o fio aqui por baixo e arremato mais ou menos aqui. Não arremato muito perto, não, tá? É porque esse realmente ficou curto. Mas aí você faz um nozinho por aqui, por baixo, esconde debaixo desses fios e acabou essa parte do barbante cru, do barbante da cor natural, tá? Essas partes aqui que eu vou fazer nas cores, eu vou pesar. Agora eu vou pesar essa parte para saber quanto eu gastei em gramas. Porém, eu vou deixar tudo no final desse vídeo, tá bom? Para não atrapalhar aqui o nosso passo a passo. Pessoal, prontinho, agora já pesei, tá? E agora eu vou... deixa eu explicar para vocês, uma breve explicação para quem é iniciante. A gente pesa a peça para a gente fazer o cálculo tanto do frete, nesse caso aqui que é uma encomenda, né? Tanto do frete para o cliente, quanto de material para você comprar, né? Para você fazer um orçamento, por exemplo. O cliente manda o pedido, eu quero um trilho ou quero um supply e tal. E aí você vai ver, né, a quantidade de material, quanto que pesou em cada um para você comprar a quantidade de fios, tá? Para aquele trabalho. E também para você fazer um orçamento final para ele, né? Para você fazer o preço da sua peça, quanto você gastou de cada material. Porque aqui, no caso, eu estou usando só Barroco Max Color. Mas vai que você precisa usar também fio encanto ou esses fios que são outros valores, né? Então, para você saber quanto que gasta em cada peça que você vai fazer, você precisa saber o peso de cada um, quanto cada uma gastou, né? Porque a gente compra também peso, tá bom? Tá ok? Então, vamos lá. E também por conta do frete, né? Quanto que vai de peso na caixa, porque o frete é calculado em cima de peso também. Agora, a gente vai começar com o fio marrom. Eu venho aqui pro lado direito, né? A gente tem que trabalhar sempre pro lado direito. Escolha aqui uma lateral, não precisa ser especificamente uma. Qualquer lateral dessa. E aqui tá a ponta, ó, do meu trabalho. Eu venho mais ou menos aqui, ó, pra essa parte aqui do meio, tá? E vou deixar um pedaço assim grandinho, ó, como sobra do início do fio, tá? Venho aqui em qualquer ponto desse da lateral. Vou colocar a minha agulha de crochê na alça de trás do ponto somente.
Escolhe qualquer ponto aí, coloca a agulha. Pego aqui o fio, deixando um pedaço, tá? Pego o fio, trago pra cá no ponto. E agora eu vou fazer uma correntinha. Tá? Já prendi o fio, ele tá um pouquinho solto, mas assim mesmo, tá? Isso aqui vai ficar depois escondidinho, a gente vai trabalhar e vai colocar esse fio por baixo dos pontos. Aqui eu não faço nó inicial, algumas pessoas gostam de trabalhar com nó, eu não prefiro sem nó, tá? Eu só posiciono o fio aqui e vou começar a trabalhar. Agora eu venho no próximo ponto do lado, coloco na alça de trás do ponto, a agulha, pego o fio, trago, faço ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Essa carreira, ela não tem nenhuma alteração, vai ser só pontos baixos, tá? Então, vai ser ponto baixo em cima de meio ponto alto, né? Desse jeito. Quando chegar aqui na curva, eu volto, fazendo aqui até curva, tá? Até lá, aqui, na lá. Ó, como é que tá ficando, ó. Vou fazer tudinho, quando chegar lá na quina, a gente volta para mostrar como é que a gente vai fazer. Voltei aqui na curvinha, já trabalhei o primeiro ponto aqui, ó. Fiz o ponto baixo em cima dele, tá? E agora esse aqui é o do meio, é o que a gente vai fazer a curva novamente, tá? A gente vai fazer 3 pontos baixos aqui nesse ponto aqui. Porém, na hora que eu for colocar a agulha, a gente pega a alça de trás, correto? Para não ficar, como a gente vai botar 3 pontos baixos aqui, vai ficar um buraco bem grande, bem aberto, a gente vai pegar aqui atrás, ó, do ponto, tem outra alça passando aqui, tá? Que é essa daqui, ó. Essa alcinha aqui, eu vou pegar ela junto para poder dar uma reforçada e não ficar muito buraco aqui nessa parte, tá? Então eu pego as duas alças de trás, deixo liberada a da frente, tá? Igualzinha, pra gente não perder esse design aqui. E vou fazer 3 pontos no mesmo lugar. Ó, 2 e 3. E agora eu dou seguimento aqui, ó. Dou continuação, pegando a alça de trás do próximo ponto. Somente a alcinha mesmo. Porque esse ponto aqui já não vai ficar com 3, vai ficar somente com 1. Então, não preciso pegar aquela alça atrás. E vou seguir aqui, tá? Ó. Fiz a curvinha aqui, nesse ponto do meio, tá? E agora seguimos um ponto sobre ponto até o final. Quando chegar lá no final, ó, quando chegar aqui nesse final, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui vai fazer um ponto, aqui vai fazer 3, ó, nessa correntinha, que acho que aqui que é a correntinha inicial, é ela mesma. Então aqui a gente vai fazer 3 aqui e depois pega normal, o resto na outra quina também, na outra também, tá? Vamos fazendo tudinho de pontos baixos e aí a gente volta aqui para o fechamento e a subida da próxima carreira. Pessoal, prontinho, já fiz aqui a lateral todinha de marrom, primeira carreira, né? E agora a gente vai fazer a subida. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a alça da agulha, vou pular esse primeiro ponto aqui, que na verdade é a correntinha inicial, e vou vir no segundo ponto, coloco a agulha aqui de trás para frente, pegando as duas alcinhas do ponto, ó, desse jeito. Vou pegar essa alça aqui, do último, coloco na agulha e vou trazer para trás, ó, assim. Passei ela para trás. Aqui atrás você puxa um pouquinho para ajustar essa primeira correntinha, para não ficar embolado aqui atrás, tá? Então, só dá uma puxadinha assim para ajustar. Agora, essa alça aqui tá um pouquinho grande, eu vou puxar para ajustar na agulha. Não muito apertado, tá bom? Porque depois a gente vai trabalhar esse ponto aqui, essa alça que a gente passa aqui para trás, a gente vai fazer um ponto em cima dela. Então, se ficar muito apertado aqui, depois você não consegue colocar a agulha. E agora, eu vou voltar aqui, ó, somente pegando a alça de trás, ó, que é o que a gente vai trabalhar de novo. Tá? Dá um jeitinho aqui, ó, e pega somente a alcinha de trás, pega o fio, traz pra frente. Ficaram 2 alças na agulha, laça e passa aqui, ó, pelas 2 alças, tá? Vamos começar tudo de novo, ponto baixo. Agora a gente vai seguir aqui, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo.
mais uma carreira igualzinha, tá? Vamos fazer aqui até o final. Ó, ponto baixo em cima de ponto baixo. Como é que tá ficando, ó? Ok? Vou fazer aqui até aqui a quina aqui. E aqui não tem segredo, gente. Aqui é o mesmo esquema, ó. Vou trabalhar um ponto baixo. Aqui nesse do meio, vai trabalhar 3 pontos baixos em cima, pegando a alcinha de trás. E pegando essa alça aqui também, ó. Pra reforçar, tá? Mas eu vou fazer até aqui e volto pra mostrar pra vocês. Mais uma vez. Prontinho, voltei aqui na quina. Vamos fazer aqui, ó. Fiz o primeiro ponto baixo. Agora eu venho aqui no do meio e pego essa alça de trás do ponto e essa alça aqui de trás, ó. Coloco na agulha e vou fazer mais 3 pontos baixos aqui. 1, 2, 3. Agora dou sequência. Ó. Pegando fazendo ponto baixo em cima de cada um, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Ó. Aqui, olha aqui como é que tá ficando a lateral, tá? Vamos fazer então todinha, a volta todinha, a gente se encontra para fazer a troca da cor agora. De baixo. Pessoal, cheguei aqui no final dessa segunda volta de pontos baixos e vou fazer aqui o último ponto, que aqui, na verdade, tem uma correntinha, né, que a gente passou uma alça, né, que a gente passou aqui para trás, lembram, para poder a gente começar o ponto. Então eu vou trabalhar esse último ponto dessa maneira. Eu vou vir aqui, essa alça aqui são duas, na verdade, duas alças. Eu vou atravessar essa alça no meio, pegando somente uma alça. E vou vir aqui atrás. Atrás do ponto também tem uma alça aqui, que é a que a gente passa. Essa alça aqui também, ó, que fica atravessadinha aqui. Essa alça grande, a gente vai pegar ela também, ó, assim, desse jeito. Pego o fio, trago pra frente, laço e faço o ponto baixo aqui, tá ok? Agora eu já cortei o fio, vou puxar aqui direto. Vou pegar a agulha de tapeceiro, deixa um pedacinho grande, tá? Pra gente não ter dificuldade depois pra arrematar esse fio. Não corta muito rentinho. E agora eu vou pular esse primeiro ponto aqui, venho no segundo, coloco a agulha de trás pra frente, de frente pra trás. E agora aqui em cima do ponto, pegando essas duas alças aqui. Puxo para ajustar. Desço aqui o fio, ó, nessa parte aqui do ponto, só para prender ele. E agora eu vou jogar ele para cá, pro sentido daqui, ó. Da direita para a esquerda, por baixo, nesse túnelzinho aqui, ó, dos pontos. Na parte aqui do pé do ponto baixo. Tá um pouquinho durinho. Depois, no final, quando eu for arrematar, eu vou correr mais um pedaço para poder ficar mais seguro e vou jogar um pininho de cola, tá? Ou você pode amarrar também. Mas deixa aqui reservado para o final. E vamos seguir agora com a cor. Olha como é que ficou, a parte de cima. Vamos seguir agora com a cor rapadura. Eu vou mudar o lado, tá? Vou tirar, para não ficar um monte de arremate de um lado só. Eu vou vir para outro lado. Eu não gosto de deixar os arremates tudo no mesmo canto. Mesma forma de iniciar, vou deixar um pedaço grandinho. Escolho um ponto aqui qualquer na lateral. Coloco a agulha só na alça de trás do ponto. Pego o fio, trago para frente. Faço uma correntinha para prender o fio. Venho no ponto do lado e faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Ó, só isso, tá? Igualzinho. Não tem nenhuma diferença ainda.
Não tem nenhum segredo, só continuar fazendo ponto sobre ponto. Lá no cantinho, né, nas quinas, vocês vão fazer 3 pontos baixos juntos no ponto do meio, da pontinha, tá? Desse ponto aqui. Ó, tem 3. Tem 1, 2, 3. Vocês vão fazer os 3 pontos altos aqui nessa pontinha, tá bom? E vão seguir igualzinho, pegando, né? Não esquece de pegar a salsinha também de trás para poder ficar mais seguro aqui, para não ficar buraco. E vão seguindo, fazendo pontos baixos, tá? Então, vou fazer tudo aqui, vocês façam de vocês. Aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ser somente uma carreira dessa, tá? E a gente se encontra aqui para fazer a troca da cor mais uma vez. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira, dessa volta. Vamos cortar o fio, fiz o último ponto. Deixa um pedacinho grande. Puxo aqui direto. Coloco na agulha. Vou pular esse primeiro ponto, venho no segundo, coloco a agulha aqui. E aqui, no último ponto. Dou uma puxadinha aqui para ajustar, para ele não ficar folgado. Venho aqui, atravesso essa parte marrom. E agora eu venho jogando aqui, ó, embaixo do ponto, tá? Igual eu fiz das outras voltas. Ó, só para parar, né, de soltar aqui, para não ficar frouxo. E no final, de novo, também vou passar por baixo desses pontos aqui. E no final, dar uma coladinha com pinguinho de cola, tá? E esse aqui também para esse lado de cá, ó. Ok? Agora eu vou ali pesar rapidinho e a gente já volta para começar a parte do multicolor. Pessoal, vamos começar agora a parte do barbante multicolor, que é a parte das folhinhas, tá? Das tulipas. Então, eu vou iniciar numa quina dessa daqui, tá bom? Vou pegar esse ponto do meio, aqui, ó. Vou pegar somente uma alcinha, não vou pegar as duas igual a gente estava pegando nas voltas anteriores, não, tá? Pego somente uma, pego aqui o fio, ó, deixo grandinho também, puxo aqui, passando somente nessa alça. E agora eu vou trazer a agulha aqui na frente do ponto para pegar as duas alcinhas agora, ó, pela frente. Ó, uma alça, vou fazer com cuidado aqui, ó, pegando duas alças, desse jeito, tá? Laço o fio, trago pra frente, vou dar uma alongada nesse primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo aqui, dou uma alongadinha assim pra ele não ficar muito pequeno, muito curtinho, laço e faço ponto baixo. Vou laçar o fio, venho no mesmo lugar, nesse ponto central aqui da base, pego o fio, trago pra frente e vou fazer um ponto alto, desse jeito, ficaram 2 pontos agarradinhos, ó. Vou fazer 3 correntinhas. Laço o fio, venho no mesmo lugar, pego o fio lá atrás, trago para frente, laço e passo em 2 alças e reservo as outras 2. Laço o fio, vou no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, pego o fio e trago para frente, laço, passo 2 alças e reservo 3. Laço, passo nas 3, tá? Fiz 2 pontos altos agarradinhos em um só, tá? Fechados juntos. Faço 3 correntinhas. Laço o fio, venho no mesmo ponto de base, mais uma vez. Pego o fio lá atrás, trago para frente. Laço, passo 2 alças, reservo. Laço o fio, vou no mesmo ponto de base pela 6ª vez, né? Laço o fio, passo em 2 alças, reservo, ficaram 3. Laço o fio e fecho as 3, tá? Fecho os 2 pontos juntos aqui, ó. Beleza? Agora, a distribuição da pontuação na lateral, para vocês que têm dúvidas, para vocês que me pediram muita orientação sobre como faz aumento e diminuições e como fica o final, a última carreira, né? O acabamento. Então, como é que eu faço, gente? Eu vou contar a pontuação que deu aqui, tá?
Normalmente eu já sei através da pontuação que eu faço aqui, vou multiplicar, né? Eu vou somar 6 pontos a cada carreira dessa daqui, porque a gente está aumentando um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, né? E aí no final, para vocês darem uma conferida no de vocês, façam a contagem da pontuação, tá? Nessa lateral e nessa lateral. Na minha largura, que é essa daqui, na largura, que é a parte menor, deu 83 pontos baixos, tá? 83 pontos baixos, eu vou fazer uma tulipinha a cada 6 pontos desse aqui. Então, vai sempre dar número ímpar, né? Nunca vai fechar certinho. Por quê? Porque tudo que a gente está trabalhando nesse modelo, tudo tem que ser ímpar, né? Para poder a gente fechar esses quadradinhos aqui no final, para a gente poder fechar a volta de pontos altos cheios no mesmo lado, tudo tem que ser a pontuação ímpar, tá? Então, uma tulipinha, a distância entre uma tulipinha e outra, uma vai ter que ficar com um número ímpar. Então, eu vou colocar, nessa largura aqui, eu vou colocar uma com 5 de distância e o restante com 6, tá? Então, vamos começar essa com 5, pra gente ficar livre, que essa é a diferente. Ou você pode também colocar lá no centro, lá no meio do trabalho, tá bom? Que aí não vai interferir nos cantinhos. Nos cantinhos, tá? Então, eu vou fazer. Mas eu vou fazer logo na primeira, logo no início. Então, vou lá. Duas correntinhas de separação, porque é só 5 pontos de distância. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, eu vou fazer outra tulipinha dessa. Pego o fio, laço, passo 2. Laço o fio, volta no mesmo lugar. Pego o fio, trago, passo 2, reservo um 3 na agulha, passo as 3. Duas correntinhas de separação agora. Aqui a gente fez com 3 porque é a volta, né? A curvinha. Então eu preciso de uma distância maior entre uma folhinha e outra, tá? Mas agora a gente vai fazer somente com 2. Laço o fio, venho no mesmo lugar, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, laço, passo 2, reservo 3, laço, passo os 3, tá? Aqui, ó, o Vzinho das folhinhas. Duas correntinhas de separação, vou pular 6 agora, tá? Agora vai ser 6 daqui por diante, até lá na pontinha. Pulo 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, faço outra folhinha dessa. Laço, passo 2. Pego o fio lá atrás, laço, passo 2. Laço, passo 3. Duas correntinhas. Laço, vou no mesmo lugar. Pego o fio, laço, passo 2, reservo. Laço, fio. Pego, passo 2, reservo. Laço, passo 3. Duas correntinhas de separação. Laço, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu vou fazer outra folhinha dessa. Laço, passo 2, pego o fio lá atrás, trago para frente, laço, passo 2, laço, passo 3. Duas correntinhas de separação. Laço, vem no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, laço, passo 2, reservo, pego o fio, laço, passo 2, reservo, laço, passo 3. Duas correntinhas de separação, tá? Então, aqui nessa parte eu vou fazer de 6 em 6, com exceção desse primeiro que eu já fiz de 5. E quando chegar lá na curvinha, no outro canto aqui, ó, a gente volta para fazer a parte da altura do trabalho. Pessoal, voltei aqui, já fiz a lateral da altura, da largura. Agora vou fazer a lateral da altura. E a lateral da altura, no meu aqui, ele deu... Essas medidas que eu tô passando para vocês é só se vocês quiserem fazer mudanças, tá? Fazer maior, fazer menor, fazer mais fino, mais largo, tá bom? Por isso que eu tô passando essas informações, tá? Mas se vocês forem seguir o passo a passo aqui o vídeo, não precisa estar contando ponto não, é só fazer igualzinho aqui o passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Essa minha altura aqui, ela tá dando... Eu só tô dando um exemplo, né, para vocês entenderem. Essa minha altura está dando 157 pontos, tá? Então, esses 157 pontos divididos por 6 não vai dar o número exato. Então, eu vou fazer a primeira com 7 de distância, que aí vai dar 150, né? O restante que falta.
e aí eu dividi esse 150 por 6, aí consegui chegar a 25 pontos, tá? 25 folhas, 25 folhinhas. Então, essa primeira vai ter 7 pontos e o restante tudo 6. Então, vamos lá. Fiz aqui a curva, né? Igualzinha a primeira que a gente fez. 2 folhinhas juntas, 2 pontos juntos, 3 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas e mais uma folhinha. Agora, 2 correntinhas de separação. Na verdade, 3 correntinhas de separação. Por quê? Porque vai ser 7 a distância. Então, vai ficar repuxando. Então, eu prefiro fazer mais uma correntinha, tá? Só no caso desse ponto, que ponto a mais foi ponto a mais do que 6. Então, como tem a distância maior do que 6 pontos, eu vou aumentar mais uma correntinha, tá? Laço o fio, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco aqui e faço a folhinha. 1, 2 correntinhas, outra folhinha. Ó, vai ficar assim, tá? Vai ser o único que vai ficar mais distante. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a partir daqui, distância de 6, vou fazer tudo mesmo igualzinho, tá? Lá na curva também vou fazer isso aqui. E aí, não esqueçam que a próxima virada já é a altura, né? Já é a largura. Então, a largura, de novo, vocês vão começar com 5, depois tudo com 6, tá bom? E o outro lado, que é a altura, começa com uma distância de 7 e os outros com 6. E aí, a gente volta aqui no final para fazer a próxima etapa. Prontinho, cheguei aqui no final dessa carreira, lembrando que quando tiver 7 pontos de distância, a gente vai colocar 3 correntinhas. Então, fiz as últimas 3 correntinhas. Eu falei que a gente ia começar com 7, depois ia ser 6, porém, aqui dá 6, só que aqui começa tudo de novo, né? Então, daqui pra cá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui acaba a pontuação, né? Aqui começa a pontuação dessa lateral. Então, como a gente começa o trabalho no ponto do meio, do centro, lá de cima, então ele vai começar. O primeiro ponto vai ser com distância de 7 nessa lateral e o último também, tá? Assim também como nesse daqui começa com 5 e o último com 5, tá bom? Então, se de vocês bateram aí, tá certinho. Vou finalizar aqui essa volta. Corto o fio. Puxo aqui. Coloco na agulha. Venho aqui nesse primeiro ponto. Nessa primeira correntinha aqui, onde eu fechei o ponto, ó. Vou colocar a agulha aqui. Atravesso. E aqui na última correntinha também, de cima para baixo. E vou pegar essa correntinha aqui de novo, ó. Esse ponto aqui de novo para fechar. Pronto, fechei. Agora eu venho aqui atrás, jogo aqui nessa lateral, venho descendo aqui com a linha. Desço aqui até o final e depois eu jogo aqui embaixo nesses pontos aqui, tá? Nesses túnelzinhos aqui na base do ponto. Deixo aqui para depois arrematar. Terminei, vamos começar as tulipas. Então eu vou iniciar a tulipinha, vou começar por essa daqui. Vou colocar o fio, ó. Nessa primeira correntinha aqui, que a gente fez 2 correntinhas. Na primeira correntinha, coloco a agulha, atravessando somente a alcinha de trás da correntinha. Pego, deixo aqui um pedacinho de fio também, não faço nó inicial nem amarro. Só posiciono o fio assim. Seguro aqui atrás, ó, para ele não correr, tá? Venho aqui nesse espaço, coloco a agulha, pego o fio lá de trás, trago para frente. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para começar, para subir o meu primeiro falso ponto alto, tá? Esse aqui é um falso ponto alto. Laço o fio e vou fazer mais 4 pontos altos comuns, tá? Normal. Vou lá. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos, tá? E mais o inicial, que é o falso ponto alto.
Tiro aqui a agulha da linha, agora eu vou fazer um ponto pipoca. Coloco aqui, tem o ponto baixo e a correntinha de cima. Coloco, atravesso aqui, ó, a agulha na correntinha de cima e pego essa alça aqui por trás, ó. Trago aqui por trás, fechando, ó, desse jeito, fechando esse conjunto, né, esses 5 pontos altos para formar uma pipoca, tá? Pego o fio, laço, faço 3 correntinhas. Venho aqui nesse meio, ó, coloco a agulha aqui no meio. Quando eu fechei, ficou esse círculozinho aqui, né? Eu coloco a agulha aqui no meio, no buraco. Pego o fio aqui de trás, ó, passo aqui de novo por esse buraco, trago pra cima, laço o fio e faço um ponto baixo. Laço o fio, faço 3 correntinhas. Coloco a agulha novamente nesse buraquinho, saindo aqui atrás. Pego o fio, trago aqui pra frente, subindo, ó. Laço, faço um ponto baixo. Agora eu vou puxar aqui um pouquinho para poder abrir esse buraquinho aqui, onde a gente está trabalhando os pontos aqui dentro. Agora eu vou fazer mais 3 correntinhas. Coloco novamente a agulha nesse buraco, saindo aqui atrás. Pego o fio, puxo e agora puxa bem o fio para poder esse último ponto aqui ficar bem apertadinho, tá? Esse ponto baixo aqui. Prontinho, já fiz. Aqui, ó, parte de cima da tulipa. Fechei o último ponto baixo aqui e agora eu vou fazer uma correntinha para poder vir aqui para esse espaço entre uma folha e outra. Vou fazer um ponto baixo aqui, ok? Para terminar, puxar aqui para poder ficar bem redondinha nossa tulipa. Agora eu vou laçar o fio e vou fazer novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Tiro a linha da agulha, venho aqui no primeiro ponto, atravesso assim para trás, pego essa alça aqui atrás, passo aqui nesse primeiro ponto, laço, faço 3 correntinhas, venho aqui no buraquinho, coloco a agulha saindo aqui atrás, pego o fio, trago para cima, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, puxo aqui um pouquinho, ó, para poder abrir o buraco, para ficar mais fácil para a gente botar a agulha nele. Venho aqui no buraco, coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, faço um ponto baixo. Peraí que eu peguei um fio. Faço um ponto baixo, laço, faço 3 correntinhas, coloco aqui no mesmo buraquinho, laço, faço um ponto baixo. Ó, tô puxando para poder não perder essa, para a tulipa ficar bem bonitinha, né? Agora faço uma correntinha de separação e venho aqui nesse espaço e coloco um ponto baixo aqui, tá? Nessa base. Esse cantinho aqui, como é que a gente vai fazer? Tem uma diferença aqui. A gente vai fazer sempre 2 correntinhas quando estiver vindo para esse cantinho, tá? 2 correntinhas de separação, laço e vou fazer a tulipa normal. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Tiro da agulha, pego no primeiro ponto, alça por trás, fecho a tulipa, 3 correntinhas, coloco no buraquinho aqui da tulipa, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, puxo aqui para ajeitar ela, coloco a agulha aqui no meio de novo, um ponto baixo, 3 correntinhas, de novo aqui no meio, ponto baixo, apertadinho. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, ó, como é que ela ficou, vê se tá bonitinho, se tá ajeitadinha. 3 correntinhas e vou partir para essa tulipinha aqui do lado, ó, direto, tá? 5 pontos altos. Deixa eu virar aqui que eu tô meio sem jeito aqui, gente. O trabalho tá grande. 2, 3,
4, 5. Agora eu coloco a agulha aqui no primeiro, puxo a alça por trás, 3 correntinhas, coloco aqui no meio, ponto baixo, 3 correntinhas, no meio, ponto baixo, 3 correntinhas, ajeito aqui, ó, coloco a agulha aqui no meio, apertadinho, ponto baixo. 2 correntinhas de separação, porque tá no cantinho ainda. Lembra que eu expliquei? Ó, cantinho, 2 correntinhas de separação, coloco aqui o ponto baixo. E agora é uma correntinha de separação somente, para começar a fazer essa lateral, tá? Então, vamos lá. Vou fazer mais uma tulipinha aqui, para mostrar para vocês como é que ficou, tá? Vamos fazer agora todas as tulipas de todas as folhinhas que tem aqui, com uma correntinha de separação, pula, faz o ponto baixo, correntinha de separação nos cantinhos. Quando for já chegar nesse canto, 2 correntinhas de separação, e aqui no meio 3 correntinhas de separação, 2 correntinhas de separação, tá ok? Aqui não faz ponto baixo, ó, não tem lugar pra gente colocar o ponto baixo. Então é só fazer as 3 correntinhas de uma tulipa para outra, tá bom? Vamos fazer todas as tulipas e a gente se encontra aqui. Mas antes de vocês fazerem aí, saírem do vídeo para fazer a tulipa, não esqueça de deixar aquele joinha, gente, aqui pra mim, se vocês estão gostando desse passo a passo, tá? Também se lembrou de alguma pessoa, não esqueça de compartilhar lá nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, tem os grupos, né, lá das crocheteiras. Manda esse vídeo aqui para as crocheteiras lá de plantão, porque eu tenho certeza que vai inspirar elas, vai ajudá-las, né, no empreendimento com crochê, tá? E também quem faz por terapia também vai amar ver esse centro de mesa aqui e vai servir como inspiração também, porque às vezes a pessoa faz até para dar de presente, né? Fica aí essa dica para vocês, tá? Se fizer esse modelo, tiver alguma dificuldade, não esqueça de me chamar lá no Instagram, no @vanacrochê. Vai ficar passando o meu Instagram aqui na tela, tá bom? E também tem um link lá embaixo na descrição do vídeo. Ah, eu não sei achar o Instagram pelo arroba. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link. Clica no link, vai abrir todas as minhas redes sociais, tá bom? Que eu tenho todas elas, está nesse link. Que aí você vai me achar lá no Instagram. Manda mensagem que eu te ajudo, tiro sua dúvida. Se você fizer esse modelo, quiser me marcar, que eu compartilhe para você lá nos meus stories, divulgando assim também seu perfil, seu trabalho, só me marcar lá nos stories, tá? Coloca lá o @vanacrochê na hora que você estiver fazendo stories, escreve lá na tela, que vai vir a marcação para mim e eu reposto para vocês o trabalho de vocês, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui todas as tulipas e já volto aqui para a gente poder fazer o arremate e mostrar a peça para vocês como ficou. Não esquecendo também que eu vou passar para vocês o peso que ficou, né, gente? Para vocês poderem anotar e comprar o material aí certinho. Então vamos lá. Pessoal, fiz aqui todas as tulipinhas azuis. Olha que lindeza que ficou. Quem tá fazendo junto comigo também deve estar vendo aí o resultado. Lindíssimo que esse trabalho fica, né? Então aqui eu cortei já o fio, ó. Fiz a última correntinha, né, o ponto baixo, correntinha. Cortei o fio, agora a gente vai arrematar. Coloco aqui na agulha. Aí agora eu venho aqui na parte de trás da tulipa, da primeira tulipa, e pego aqui, ó, nessa parte aqui, tá? E venho na última correntinha, coloco assim, ó, a agulha dentro da correntinha e pego aqui novamente. Pra fechar. E agora eu vou descer aqui esse fio e vou jogar aqui por baixo. Pode vir aqui direto assim. Vou jogar aqui embaixo, que eu vou arrematar aqui embaixo. Deixa eu ver se pegou direitinho, não. Agora sim, pegou direito. Deixa eu virar aqui pra arrematar. Vou fazer um aqui com vocês, depois vocês vão terminar o arremate de vocês aí, tá? Eu gosto de mostrar só porque tem iniciante aqui no canal. Então, esse fio aqui eu jogo aqui pra cima. Separo aqui no meio, ó.
Coloco na agulha. Se você já tem um jeito de fazer o seu arremate, tá? Não se preocupe. Pode fazer do jeito que você está acostumada. Ó, agora eu pego um fio aqui por baixo. Coloco a cola jeans. Pinguinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Só para dar mais uma segurança aqui, né? Prontinho, agora eu vou cortar. E vou esconder esse nó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou arrematar, vou dividir o fio, vou dar 2 nós, vou botar cola. Aqui, essas partes aqui retas, eu vou esconder o fio aqui embaixo. Eu subo ele aqui primeiro. Agora, eu vou passar ele aqui por dentro, ó. Na parte de cima, na segunda carreira do ponto marrom. Da parte marrom, né? Dos pontos marrons e também da parte marrom. Tá bem apertadinho. Ó, pessoal, eu corri, tá? Com esse fio aqui por baixo desses pontos, dei uma distância. E agora eu vou cortar ele, mas antes de cortar eu vou jogar um pinguinho de cola também, tá? Esse aqui eu não amarro não, porque senão fica aparecendo. Corto, ó. E agora eu venho com um palito aqui, ó, de unha. E aperto aqui, ó, pra aderir bem, tá? Ficou assim, ó, ninguém vê, tá? E vou fazer isso também pro outro lado. E é isso, gente. Então, vocês terminam de vocês aí, tá? Vou arrematar todas as minhas pontinhas aqui de fio. E já volto para mostrar para vocês como ficou o resultado do meu trabalho. Pessoal, voltei aqui para mostrar a peça. Fiquei até no banquinho aqui para ficar mais alto, para mostrar para vocês. Olha que lindeza que ficou. É um centro de mesa que a cliente pediu. Passou as medidas que ela queria da mesa dela, a cor, tudo direitinho. E olha a lindeza, tá? Ficou combinando com o joguinho dela, né? Com o jogo completo da casa dela, que vai ser americano, vai ter trilho, vai ter também outros tamanhos, né? Desse mesmo modelo. E ficou lindo nesse azul bique, olha, essas tulipinhas azuis. E eu achei que ficou maravilhoso, tá? Eu espero que vocês tenham feito de vocês também. Se fizeram, deixa o like aqui pra mim, tá bom? Se gostaram. Se você fez aqui o passo a passo, mas aí o botão ainda tá vermelho de inscrever-se, então eu peço que você se inscreva, dá uma navegada nas minhas playlists, tem bastante coisa aqui para mesa posta, decoração, tá bom? E também não esqueça de compartilhar lá nos grupos do Facebook, do WhatsApp, Telegram, com as crocheteiras, com as amigas crocheteiras, para inspirar mais ainda e assim trazer, né, mais conteúdo para elas poder estar fazendo uma renda extra, ou até quem vive de crochê também está ganhando um dinheiro aí com esses modelos, tá bom? É um modelo que faz super sucesso aqui no meu ateliê e eu tenho certeza que vocês também vão ganhar dinheiro com ele. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse passo a passo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!